E se a realidade, esta que a gente vê e toca, não for bem o que parece? E se, na verdade, fôssemos nós a criá-la com os nossos próprios pensamentos? É uma ideia e tanto, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar num conjunto de ideias que vira tudo isso de cabeça para baixo. E o mais estranho? Foram ditadas por uma fonte que não tinha um corpo físico. Vamos lá conhecer o material de Seth. Olha só como tudo começa. A própria fonte do material já chega com esta frase, que é ousada e até um bocado irónica. A consciência, que se autodenomina Seth, não tem medo nenhum de mostrar o quão extraordinária é a sua própria existência. Logo de cara, já fica bem claro. Estamos a entrar num terreno, muito para além do convencional. Ok, então, para a gente se guiar por estas ideias todas, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender de onde é que veio este material. Depois, o que é a realidade, afinal, segundo Seth. Quem somos nós de verdade? Como é que a gente cria a nossa própria experiência? E por fim, a grande pergunta: o que acontece quando esta vida aqui acaba? Vamos começar pelo começo, pelo contexto. A pergunta que não quer calar é: como é que um livro pode ser escrito por alguém sem corpo? A história por trás disso é tão fascinante quanto as próprias ideias. A base de tudo é esta. Imaginem só, 2 vezes por semana, uma poeta chamada Jane Roberts entrava numa espécie de transe. E aí, uma consciência completamente separada, que se apresentava como Seth, falava através dela. Enquanto isso, o marido dela, o Robert Putz, anotava tudo, palavra por palavra, e este processo durou anos. O resultado? Milhares e milhares de páginas de material. Mas afinal, quem ou o que é esse tal de Seth? Ele mesmo deixa bem claro que não é um espírito ou um fantasma daquele jeito que a gente costuma pensar. Ele se descreve como uma essência de personalidade energética. Ou seja, uma consciência que já não está mais focada aqui, na matéria física. É uma identidade completa, sabe? Com individualidade e uma vontade enorme de ensinar, existindo totalmente para além dos limites de um corpo. E é a partir desta fonte tão invulgar que vem a primeira grande ideia, uma ideia que abala as nossas certezas mais básicas sobre o mundo que nos rodeia. Normalmente, a gente pensa no mundo como algo sólido, lá fora, e que a nossa consciência é só um produto do nosso cérebro, certo? Pois bem, Seth vira esta ideia de pernas para o ar. Ele diz que é o contrário, a consciência vem primeiro. O mundo físico não é essa coisa fixa que parece ser, mas sim uma projeção da nossa consciência. Pensem num sonho, mas um sonho super vívido e que todos nós partilhamos. Resumindo, não é a matéria que cria a consciência, é a consciência que cria a matéria. E preparem-se, porque a ideia vai ainda mais fundo, ao nível que é quase difícil de imaginar. Para Seth, a consciência não está só nos humanos, nem mesmo só nos seres vivos. Ele diz que tudo, cada átomo, cada molécula, até um simples prego numa tábua de madeira, tem a sua própria forma de consciência. Existe uma vitalidade interior em toda a matéria que a gente no dia-a-dia simplesmente não percebe. E isto, claro, leva-nos a uma pergunta super lógica e importantíssima. Se a nossa realidade é como um filme a ser projetado, então quem é que está a operar o projetor? De onde vem a imagem? A resposta do Seth para isto leva-nos direitinho ao próximo conceito fundamental. E é aqui que a nossa ideia de identidade explode. A pessoa que cada um pensa que é só uma pequenina fração de um todo muito, mas muito maior. O que Seth propõe é que o nosso eu verdadeiro é uma consciência vasta, multidimensional. A pessoa que conhecemos nesta vida, com o nosso nome, a nossa história toda, é apenas uma das muitas experiências que este eu maior está a viver. Pensem num ator interpretar vários papéis ao mesmo tempo em palcos diferentes. É mais ou menos isso. E isto leva-nos a uma visão completamente radical do tempo. Esqueçam aquela ideia de uma linha reta de reencarnações, nascer, morrer, nascer de novo e por aí vai. Seth diz que todas as vidas estão a acontecer agora, ao mesmo tempo. O que a gente chama de passado, presente e futuro são só pontos de foco diferentes do nosso eu maior, todos a coexistir num único e eterno momento presente. Então, qual é a grande consequência disto? É que aquela ideia tradicional de karma, sabe, de ser punido nesta vida por algo que se fez numa vida passada, simplesmente cai por terra. Em vez disso, o que existe é uma comunicação instantânea entre todas estas existências simultâneas.
Elas influenciam-se umas às outras, sim, mas não é uma coisa linear de causa e efeito. Ok, então já vimos a natureza da realidade e do eu, e agora chegamos à mensagem central, e talvez a mais poderosa de todas, do material de Seth. E aqui está o ponto-chave. A ideia é que não somos vítimas passivas das circunstâncias, de jeito nenhum. Segundo Seth, a nossa experiência física é a materialização direta do nosso mundo interior. As nossas crenças mais profundas, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso funciona como uma planta de arquiteto, um projeto que a consciência usa para construir a realidade à nossa volta, momento a momento. Seth até descreve como é que isto funciona, o mecanismo por trás de tudo. Primeiro, tudo começa com um impulso interior. Pode ser um pensamento, uma crença, uma emoção. Esse impulso começa a juntar e a organizar, uma espécie de tijolos de energia invisível. E quando essa energia fica forte o suficiente, ela coagula, solidifica-se e aí transforma-se nos objetos e eventos que fazem parte do nosso mundo físico. E o objetivo de partilhar este conhecimento todo não é só para filosofar, é totalmente prático. A intenção de Seth é que nos tornemos criadores conscientes, que a gente consiga usar este mecanismo, de propósito, para moldar as nossas vidas de forma positiva, assumindo a responsabilidade total por aquilo que criamos. E para terminar, a grande questão: o que é que acontece quando esta experiência física chega ao fim? O material de Seth também tem uma visão bem detalhada sobre o que vem depois da morte. Para Seth, a morte não é um fim. É mais como uma transição bem suave. A consciência simplesmente deixa de focar no físico e, de repente, encontra-se num novo estado. Aí começa um período de revisão, de aprendizagem, mas sem qualquer tipo de julgamento. Esqueçam a ideia de céu e inferno, de recompensa ou castigo. O que existem são uma espécie de centros de treino, ambientes de aprendizagem, onde se entende melhor como a realidade funciona e se prepara para a próxima grande aventura da consciência. No fim de contas, todo o material de Seth pode ser resumido a esta pergunta poderosa. Se a ideia principal estiver certa, a de que o nosso mundo interior molda o mundo lá fora, então a questão mais importante não é o que aconteceu no passado, é o que vamos escolher criar a seguir. O poder e a responsabilidade, no final das contas, estão nas nossas próprias mãos.